Muito boa noite! Já vai curtindo essa live? Fala Matildinha, fala Kelly, fala Maria do Carmo. Vamos começar, gente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Dá uma nota de 0 a 10 para a qualidade do meu vídeo e do meu áudio. Se você me vê bem, me escuta bem, me dá uma nota de 0 a 10 do quanto você está me vendo e do quanto você está me ouvindo. Só para eu saber aqui se a gente pode começar. Me dá uma nota de 0 a 10 do quanto você me escuta. 10. Boa, Kelly. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso projeto Areté. Lembra que a Areté é excelência como ser humano. E a ideia aqui é, a cada episódio, trazer alunos meus, pessoas que eu tenho contato, que tiveram uma transformação, amigos, pessoas que eu admiro, para te ajudar a aflorar a sua excelência como ser humano. E no episódio de hoje eu escolhi fazer uma coisa diferente, né? Que a gente ainda não fez nesse projeto. Esse é o 7º episódio, tá? Tiveram 6 conversas. A primeira foi a introdução só comigo. Aí a gente recebeu aqui a Isabel, recebemos a Matilde, recebemos o Saito, recebemos a Pati, recebemos a Kelly. E agora, nesse episódio, eu vou responder as dúvidas de vocês, da minha audiência, dos meus alunos. E é um lugar onde eu consigo me aprofundar na resposta, porque redes sociais, geralmente você tem 1 minuto, 1 minuto e meio para responder, né? E eu sou o cara da profundidade, né? Então, esse meu espaço aqui é um espaço propício para isso. E como é que vai funcionar a estrutura, tá? Vai ficar aqui 24 horas, depois vai pro meu podcast, onde você pode ouvir essa conversa, e na quinta-feira vai pro meu canal no YouTube, você pode assistir de novo. Beleza? Vamos começar respondendo as perguntas que eu recebi. Depois eu vou dar preferência a responder a pergunta de quem está ao vivo, se surgir mais alguma pergunta. E aí eu tenho mais 1 ou 2 perguntas que eu recebi no WhatsApp aqui, que vale a pena explorar. Beleza? Então vamos começar. Olha que legal, agora as perguntas elas vêm anônimas, né? Não vem mais com o nome da pessoa, então a gente não expõe a pessoa que não quer ser exposta. Cadê? Aqui. Vou começar com essa. A pergunta é a seguinte: fala mais sobre essa questão da natureza humana, como a atividade física impacta nisso. Excelente, eu já não gosto desse assunto, né? O que eu descobri? Eu preciso dar esse contexto para vocês. Eu era um cara que gostava de um monte de coisas que aparentemente não se conectavam, né? Eu gosto ainda de treino, filosofia, autoconhecimento. E quando eu conheci essas 3 coisas isoladas, elas não faziam sentido nenhum entre elas. E aí eu comecei a conectar essas coisas. Então foi muito esquisito. As pessoas ao meu entorno não entenderam nada, né? Mas eu sentia que tinha, no final essa conta ia fechar, sabe? Que essas coisas tinham alguma correlação em alguma coisa. Aí eu conheci o estoicismo especificamente, comecei a estudar saúde física e mental e me conectei com a perspectiva da biologia evolutiva, né? Se a gente quer entender o propósito de alguma coisa em relação à saúde física e mental, não tem como não olhar para quem a gente era e para quem a gente é e por que a gente é assim, né? E aí essas coisas começaram a conectar. Só que parece que nunca tem fim, sabe? Não sei se você já viveu. Se você já viveu, sabe do que eu tô falando, escreve aqui. Quando você acha que chegou no lugar, bom, agora eu cheguei no lugar, você descobre que tem mais camadas e você vai se aprofundando. Então, o que eu descobri, né? Que eu já conectava o estoicismo, saúde física e mental com a base da biologia evolutiva, para viver uma vida em alta performance. Alta performance é você ser quem você quer ser na mais pura potência e naturalidade. Só que qual que é o grande ponto, né? O que isso gera? Eu entendi que isso tudo gira em torno de viver de acordo com a natureza. Como assim? Vamos lá. Para eu ter saúde física e mental,
eu preciso viver de acordo com a minha natureza humana. Ou seja, as minhas emoções, elas têm um motivo por serem assim e se dispararem da forma que se disparam. E o motivo é evolutivo. O meu corpo, ele tem um motivo para ser assim, para se comportar do jeito que se comporta, e para sofrer com a vida moderna. E para entender isso, eu preciso entender a biologia evolutiva. Então eu preciso me conectar com a minha natureza humana. Segundo os estoicos, o que é ser humano? É um animal racional. Ou seja, nós temos o nosso aspecto primitivo, orgânico, que é o nosso corpo e as nossas emoções. Mas nós temos a faculdade da razão, que é a capacidade de dar significado para as coisas, de uma forma bem simplista, né? Então, viver de acordo com a natureza é o que todo ser humano deveria fazer, tanto no aspecto de saúde física e mental, quanto no aspecto de sentido que eu devo dar para a minha vida. E a natureza humana é justamente a gente se reconectar com isso. E aí a forma didática que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a fazerem isso, eu chamo dos 3 As da reconexão humana, que é autoconhecimento, autocuidado e autodisciplina, autodomínio. Autoconhecimento, autocuidado e autodomínio. O que é o autoconhecimento? É você saber quem é você mesmo, como você funciona. Seu corpo, sua mente, seu espírito. O que é autocuidado? É você desenvolver e melhorar a sua saúde física e mental. O que é autodomínio? É você conseguir ser senhor de si mesmo, não ser escravo dos desejos nem da repulsa. E aonde a atividade física impacta nisso, né? O exercício físico impacta, porque ele deve ser feito de uma forma que se conecte com o que o meu corpo evoluiu ao longo do tempo para fazer, para que eu tenha mais saúde e mais performance, e ao mesmo tempo eu consiga usar as minhas emoções, os estoques vão chamar de proto-emoção, para aquilo que elas foram feitas para serem usadas. Vou dar um exemplo prático. O nosso sistema simpático e parasimpático, que é um sistema de ativação e relaxamento. Ele foi feito para ser usado de vez em quando, porque era uma forma da gente fugir de um predador. Então, se eu não sei gerenciar as minhas emoções para não ficar estressado o tempo todo, eu estou vivendo de acordo, eu estou vivendo contra a minha natureza humana, e aí eu vou adoecer. Então, viver de acordo com a natureza humana é viver baseado naquilo que a gente evoluiu para viver ao longo do tempo. Isso, de longe, não tem a ver com pular uma tanga e subir em árvore. Não é disso. Não é disso. Beleza? Se você for minimamente inteligente, você vai saber que não é disso que eu estou falando. Beleza? Então, essa é a questão. Sintetizando aqui, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Deixa eu achar para explicar essa parte da natureza. Como eu falei, eu quero aprofundar bem questões com você. Se você é uma pessoa rasa, que gosta de TikTok, dancinha, 3 dicas disso, 4 dicas daquilo, sai daqui que isso aqui não é para você. Agora, se você é uma pessoa maluca, curiosa, que gosta de aprofundar em temas profundos, é aqui exatamente o lugar que você tem que estar, tá bom? Aqui, achei. Então, ó, vamos lá. O que eu faço? Eu ajudo empresários, líderes e times a saírem do piloto automático, que é esse modo de sobrevivência e alienação, e se reconectarem com a sua natureza humana através dos 3 As da reconexão humana. Primeiro A, autoconhecimento. Segundo A, autocuidado. Terceiro, autodomínio. O que a gente está combatendo com isso? O que eu quero convidar vocês a combaterem? Eu entendi que o piloto automático é o estado que a gente tem que combater. O que é o piloto automático, gente? É quando você está fazendo as coisas sem perceber que está fazendo. De repente você está comendo uma barra de chocolate por noite. De repente você está tomando uma garrafa de vinho por dia. De repente você engordou 30 quilos. De repente você está descontando sua raiva nas pessoas. De repente você se separou por um motivo que não deveria se separar. Você vai empurrando a vida com a barriga. Esse é o piloto automático. Pegou? E aí, como é que a gente lida com isso? Qual que é o estado que a gente tem que estar? Presta atenção. Imagina assim, ó, um círculo. Dentro desse círculo tem uma coisa que tem que ser o norte das nossas vidas, que são as virtudes. Para ficar didático com as virtudes, tem 2 coisas que você tem que entender. Viver de acordo com as virtudes
e viver de acordo com a natureza. O que são as virtudes cardeais? Sabedoria, justiça, coragem e temperança. Então isso tem que ser o cerne da direção da minha vida e viver de acordo com a natureza. Isso tanto no aspecto do corpo, quanto das emoções e quanto o meu alinhamento com as coisas que acontecem na minha vida. Se está acontecendo é porque tinha que acontecer. E aí quando eu coloco isso no centro da minha vida, presta atenção, pus isso no centro da minha vida, eu vou ter os 4 pilares de uma pessoa que vive de forma eficaz. Eu me sinto seguro, eu tenho orientação para tomar decisões, eu tenho poder, força, potência para agir e eu tenho sabedoria. Agora, como que a maioria das pessoas vive? Presta atenção nisso, porque aqui tem ouro em pó, tá? A maioria das pessoas vive centrada nos papéis que exerce, não nas virtudes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive centrada no dinheiro. Todas as decisões da vida dela são pautadas no dinheiro. Qual que é o problema? O problema é que o dinheiro não está no controle dela. E aí ela vai sofrer, se frustrar e tomar um monte de decisão equivocada, como por exemplo, abrir mão da saúde e da família para juntar dinheiro. Tem pessoas que são centradas no cônjuge, vivem a vida do cônjuge, fazem tudo em prol da aprovação do cônjuge. Eu não posso nem dizer como isso é errado também, né? Porque você não controla o que a outra pessoa vai sentir ou vai pensar. Tem pessoas que são centradas na família, abrem mão da vida para cuidar da família. Isso também está errado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as circunstâncias não agem de acordo com aquilo que a gente queria. Então, o lugar certo para você se centrar, ancorar a sua vida é nas virtudes. Em viver de acordo com a natureza e viver de acordo com as virtudes. Essa é a essência da natureza humana. Pegaram? Que loucura, né, gente? Falei que aqui ia ser tiro, porrada e bomba. Se você quiser fazer pergunta, faz aí, que eu já vou respondendo, tá? Outra pergunta, eu vou na sequência aqui. Como podemos envelhecer sem se machucar e se manter ativo ao mesmo tempo? Excelente questão essa. Vamos lá. Primeiro a gente precisa dividir duas coisas, tá? O que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Está no nosso controle doenças com potencial de serem evitáveis. Por exemplo, osteoporose. Osteoporose está no nosso potencial de controle. Se você vier falar assim, ai Dredd, mas é genética, sai daí que você não sabe o que você está falando, tá? Grande parte, mais de 80% das doenças que a gente tem hoje são por conta da epigenética, que é o seu estilo de vida. Genética é uma possibilidade. Você pode ter câncer. O que transforma aquilo em certeza ou aumenta aquela probabilidade de acontecer ou não é como você vive sua vida. A ciência já é robusta em estudos sobre epigenética, gente. Então tá na hora de vocês acordarem, tá? E assumirem a responsabilidade. Então, vamos lá. Vamos usar osteoporose. Tá no meu controle. Principalmente mulheres que têm uma inclinação maior a ter questões articulares e ósseas, tá? O que uma mulher tem que fazer para evitar a osteoporose? Fazer atividade física desde criança. Sempre, nunca parar. Ai, Dredd, mas eu comecei desde os 30, já deu ruim. Mas dá para diminuir a quantidade de chance disso acontecer. Mas o ideal, é que a gente está falando do ideal, né? É que você faça exercício físico desde sempre e nunca pare. Tá? Tenha uma alimentação equilibrada, não ganhe muito peso quando envelhecer. Faça atividades compressivas. Que isso gera o fortalecimento ósseo e articular. Minha mãe, 71 anos, estava com osteopenia alguns anos atrás. Eu comecei a pôr a Dona Graça, a tiazinha, para pular. Obviamente, ajustado o volume e intensidade para ela, tá? Não tem mais osteopenia, que é um grau antes da osteoporose. Então, estou explicando isso porque tem coisas que estão no nosso controle e coisas que não. Por exemplo, acidentes. Você tem 60, 70 anos e é atropelado. Você não está no seu controle, tá? Então, não se machucar por negligência, descuido, é evitável. Não se machucar por acidente, a gente não tem controle, tá? Então, só quero deixar isso claro. Beleza? A gente precisa mexer o nosso corpo do jeito que ele evoluiu para se mexer. Vem comigo aqui, gente. Só fazer exercício físico não basta, tá?
Por quê? Vamos supor que você interage aqui comigo, gente. Responde aqui que eu vou ler o que vocês escreverem para quem for ouvir conseguir entender. Imagina que você compra um carro para andar. O carro é feito para a cidade, para asfalto, beleza? O que acontece com esse carro se você colocar ele em estrada de terra? Escreve aí para mim. Você tem um carro que foi feito para andar na cidade, em asfalto. E aí você coloca ele para andar em estrada de terra. Só anda com ele em estrada de terra. O que vai acontecer com esse carro? Quem me diz? Esse carro só anda em estrada de terra. O que vai acontecer? Detona tudo. Esse é o ponto, Matilde. O nosso corpo, ele se adaptou e evoluiu ao longo do tempo para um tipo de estrada, para se movimentar de uma determinada forma, para cumprir demandas. E se eu só fizer exercício, qual que é o problema do exercício moderno? Tá? Vem comigo. Vem comigo. Exercício moderno não respeita a biologia evolutiva. Você ficar fazendo bíceps não tem nenhuma relação com o que o nosso corpo evoluiu para fazer. Agora eu vou bugar a mente de vocês. O esporte é uma construção social, não biológica. Nenhum caçador-coletor jogava beach tênis. Então essas atividades, a princípio, para quem não faz nada, pode ter uma melhora de condição física. Eu vou do 0 ao 5. Melhorou. Só que, por que muita gente se machuca? Ou por que muita gente perde a autonomia quando fica velho? Porque treinou baseado em convenções sociais e não respeitando a biologia evolutiva que o nosso corpo evoluiu para fazer. E é simples, eu não vou esconder o jogo. O que seu corpo evoluiu para fazer, gente? Sentar, levantar, empurrar, puxar, arremessar, correr, pular. Então esse tipo de movimentação, combinação de movimentos, não fazer movimentos estereotipados, repetitivos, o tempo todo, de vez em quando, ok, o tempo todo não. Isso é respeitar o que o nosso corpo evoluiu para fazer. A gente tem que abrir a mente e entender que qual que é o papel do treino físico hoje? É criar um ambiente que simule a época dos caçadores-coletores. Entende isso aqui? Qual que é o papel do exercício físico hoje? É criar um ambiente que simule o que o nosso corpo evoluiu para fazer. Se o nosso exercício físico, nossa atividade física não simula o que o nosso corpo evoluiu para fazer, a gente não está tendo uma preparação no nosso corpo. A gente está colocando um carro que foi feito para andar na estrada, andar no asfalto, andar na estrada de terra. É óbvio que vai dar ruim. A Matilde comentou aqui, ó. Realmente o balé é super antinatural, pois é total baseado nisso. Hoje temos a dança contemporânea que é mais natural. Sim, e assim, eu tô falando que você nunca mais pode fazer esporte? Não tô falando, gente. Mas eu tô falando que isso não pode ser a sua base de preparação física. Entende a diferença, tá? Você quer jogar beach tênis, joga. Quer fazer balé, jiu-jitsu, futebol, basquete, faça. Tem que se mexer. Só que isso não pode ser a sua base de preparação física. Beleza? Você tem que ter uma preparação para desenvolver e preparar o seu corpo baseado naquilo que ele evoluiu para fazer. Beleza? Respondi essa também. Eu não sei se vai dar tempo de responder todas, porque aqui a resposta vocês viram como é, né? Quem quiser mandar mais perguntas, manda aí. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo nos stories. Porque as pessoas querem tanto dinheiro e sofrem por isso. E vocês me provocam também com essas perguntas, né, gente? Porque as pessoas querem tanto dinheiro e sofrem por isso. Dinheiro, na nossa sociedade moderna, é uma métrica de sucesso. Dinheiro mede quem a pessoa é na sociedade moderna. Se eu tenho muito dinheiro, eu dei certo na vida, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou bom. Se eu tenho pouco dinheiro, eu não sou nada disso. Sou um fracassado, sou ruim. Essa é a métrica da nossa sociedade. Dinheiro, status e poder, né?
E assim, eu não sou um cara que sou contra dinheiro. Eu não sou contra o capitalismo, pelo contrário, tá? Eu entendo que o capitalismo, ele é importante, eu sou a favor do capitalismo. Só que eu chamo de capitalismo do bem. Capitalismo com um pouquinho de escrúpulos. Que é, se eu sei que você não precisa do meu produto, ou que pior, que ele te faz mal, eu não vou vender para você. Eu vou vender o meu produto para quem precisa dele, para quem quer. Eu não vou mentir, eu não vou enganar ninguém. Beleza? Dredd, mas isso aí é um ideal. Eu sou professor em formação, né? Então eu tenho um idealismo no meu sangue. Mas o dinheiro, primeiro, o que as pessoas não entendem? Que não depende. Eu sei que o mundo vende isso pra você, tá? O sucesso é uma questão de querer. Quem já ouviu isso aí? Escreve eu, se você já ouviu. Você só não tem sucesso porque você não quer. Ô, gente, você acha que alguém gosta de ser pobre? Você acha que alguém gosta de passar necessidade? Não cai nessa não, tá? Então assim, esse negócio é uma falácia, tá? Mas o dinheiro não depende única e exclusivamente de você. Por que tem gente que ganha dinheiro, perde dinheiro? O dinheiro, ele oscila. Você já teve momentos com mais dinheiro e menos dinheiro na sua vida, né? Então, a gente é criado uma ideia que o sucesso depende só da gente, para a gente não parar de consumir coisas que vão nos levar nesse pseudo-sucesso. Eu também acreditei nisso no momento, Matilde, mas a gente recebe essa lavagem cerebral. Percebe? Então vem comigo aqui. Ó, a gente é treinado a entender que se a gente não tem o sucesso financeiro que vendem pra gente, a gente é um fracassado. E só depende da gente. Agora, por que é vendido isso? Pra gente não parar de se mexer e de consumir coisas. Se você entende que o sucesso é uma questão de escolha, e ser bilionário é só porque você não se esforçou o suficiente, o que você vai fazer? Você vai se esforçar o suficiente, comprar curso, estudar, consumir conteúdo, percebe? É isso que querem que você faça. Mas assim, o que é sucesso? Há 15 anos eu treino gente que tem muito dinheiro e essas pessoas falam, Dredd, eu cheguei onde todo mundo sonha chegar. E eu não estou vivendo nem sentindo o que eu achei que ia viver e sentir. Por quê? O dinheiro não é tudo, gente. E assim, precisa de dinheiro para viver? Claro que precisa, gente. Você quer falar isso para mim? Eu tenho 3 filhos para sustentar. Eu moro numa cidade que não é minha cidade natal. O dinheiro é muito importante para a nossa vida. Só que o dinheiro, ele é importante pelo que ele pode proporcionar. O dinheiro é um excelente meio e um péssimo fim. Eu sugiro que você anote isso. O dinheiro é um excelente meio e um péssimo fim. O dinheiro é um meio para eu dar o mínimo de segurança para minha família, para eu dar um teto, para eu dar comida, para eu dar educação, para eu poder ajudar as pessoas. Então, dinheiro é um excelente meio. Agora, se o seu fim, ou seja, se o propósito objetivo da sua vida é juntar dinheiro, vai dar ruim. Então, as pessoas querem tanto dinheiro porque elas não sabem o que elas são, elas não sabem o que elas querem, elas recebem uma lavagem cerebral para viver no piloto automático e a nossa sociedade prega que se você não tem dinheiro, você não é nada. Se você não é uma pessoa de sucesso, você automaticamente é um fracassado. Entende? E não é bem assim. Hoje eu trabalho com grandes empresários que ganham dinheiro que eu talvez nunca vá conseguir contar na minha vida. E por que essas pessoas, alguma parte delas vem se aconselhar comigo? Porque não tem nada que eles tenham que eu queira. Eu não me deslumbro com rios e rios de dinheiro. Por quê? Porque eu sei que tudo tem um preço. E eu sei o preço que essa galera paga. E não é o preço que eu vou pagar. Tá tudo bem se você quiser pagar esse preço, tá bom? Agora, você achar que o dinheiro é o resumo do sucesso na sua vida, da sua felicidade, você vai se arrepender e vai sofrer muito, porque eu já vi esse filme diversas vezes. Gente, vocês estão curtindo as respostas? Escreve aqui, tá curtindo ou continuo, tá? Ó,
Próximo. Vamos lá. Fico insegura com detalhes. No treino, né? Aqui entendo eu. No treino eu fico insegura com detalhes. Estou na posição certa? Como faço com os braços? Ou assim, e por quê? Esse ponto é muito importante, gente. Mais uma bugada de mente agora. Mais uma bugada de mente. Tá? Vem comigo aqui que o negócio, o pau é cantar. As pessoas entendem muito mal a relação ensino-aprendizado. Ensinar alguém não é passar uma estrutura pré-concebida e vomitar isso em cima da outra pessoa. Isso não é ensinar. Se eu chego lá, presta atenção aqui, tá? Vamos supor que eu vou ensinar um agachamento para você. Aí eu falo assim: põe o pé aqui, joelho para cá, tronco aqui, olha para frente, desce assim, desce essa. Eu tô te ensinando? Não. Eu tô te condicionando. Eu não estou te ensinando, eu estou te condicionando. Por quê? O aprendizado, aprender, requer experimentação para que eu apreenda, para que eu retenha aquilo em mim. Não dá para ter aprendizado sem experimentação. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou mandar você agachar. Agacha aí, gente. Aí eu vou te dando alguns direcionamentos. Ó, tá sentindo o equilíbrio? Não tô. Então, experimenta o pé assim, o pé assado. E aí você vai experimentando e vai entendendo qual é a melhor posição para ajustar o seu corpo para um determinado movimento. Quem é meu aluno e está aqui comigo, vou dar um exemplo prático. Sabe quando a gente passa algum exercício para empurrar para cima da cabeça? E naturalmente o seu braço cansa e você começa a ajudar um pouquinho com a perna? Eu não preciso te ensinar isso, porque é instintivo, é natural você querer ajudar com o resto do seu corpo para aumentar a capacidade de trabalho. Por quê? Porque o seu corpo tem uma inteligência. E eu não preciso, eu não tenho que te dar resposta, isso não é ensinar. Ensinar é dar os caminhos da experimentação para você aprender. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque errar é fundamental para o aprendizado. Errar é o outro lado do acerto. E a gente é ensinado que a gente não pode errar. Você não pode correr o risco da ruína. Ou seja, eu não vou deixar você cometer um erro no treino que você possa se lesionar. Isso não. Agora, eu deixo os meus alunos experimentarem para que eles apreendam. Tem muita gente aqui que faz personal, o cara tá colado lá, que se for treinar sozinho numa academia não sabe treinar. Qualquer aluno meu consegue fazer os exercícios sozinho. Se eu mandar você fazer um agachamento aí, os meus alunos sabem ensinar como é que faz um agachamento, porque eles aprenderam. Então, não fica com esse receio de detalhes, porque o seu corpo tem uma inteligência, talvez você não se dê conta disso, porque você se desconectou dessa inteligência do seu corpo, mas o seu corpo tem uma inteligência. E a experimentação é o aprendizado. Beleza? Vamos para a próxima, gente. Dor do punho nos exercícios que colocam peso no punho, no pulso. Beleza. Muito bom. Vamos lá. Primeiro eu quero quebrar um mito aqui. Não existe abrir o pulso, tá, gente? Quem já ouviu essa expressão aí? Tem que ser um pouco mais velho como eu. Mas isso não existe, tá? Não dá. O único jeito de você abrir o pulso é você fraturar o pulso. Fratura exposta. Fora isso, não tem como abrir o pulso. Mas vamos pensar comigo aqui, ó. Por que a gente sente dor quando a gente faz exercício de apoiar a mão? Qual que é o comportamento repetitivo que o ser humano moderno tem? Em que posição que está o meu punho aqui? Flexão, certo? Peraí que eu vou abrir a porta para o cachorro sair. Vai, tá lá.
Então, a gente passa muito tempo assim, beleza? Certo? Ó, punho flexionado, flexão nos dedos, muitas horas. No celular, mesma coisa, né? Aqui, ó. Então, quando eu faço um exercício de apoiar a mão, o apoio da mão é no sentido oposto ao que eu passo o dia inteiro fazendo. E como eu tenho pouco costume e estou condicionado, né, uma tensão muito grande nessa posição, é natural que eu sinta desconforto. Meu primeiro conselho é, vira a mão um pouquinho para fora assim, ó, quando você for apoiar, que alivia um pouco os dedos para fora, mas continue estimulando, porque isso é necessário para a saúde dos seus punhos. Beleza? Isso é importante para a saúde dos seus punhos. Então, estimular mais esse apoio das mãos, o desconforto é por falta de repetição dessa posição, que ela é fundamental não só para o seu punho, tá? Para a saúde do seu ombro, da sua escápula. Quem tem problema no ombro e no pescoço, é falta de apoio da mão, entre outras coisas. Vamos seguir aqui. Essa pergunta é muito legal. Em conjunto com os treinos, quais outras atividades você recomenda? Vamos lá, pega a lista aí. Caminhar no mínimo 5.000 passos por dia, fora o treino. No mínimo pode ser alguma coisa entre 5 a 15 mil passos, tá? Meditação. Segunda atividade, meditação. Ai, Dredd, eu não medito, eu sou agitado, isso aí é bullshit, é balela. Eu era a pessoa mais agitada que você pode conhecer na vida e eu medito. Então é que você não entendeu o que é meditação, nunca conseguiram te ensinar, e 2, você começou do jeito errado. Você precisa achar um jeito certo para você e entender o que significa meditar. A palavra meditação, o significado dela é prestar atenção em algo. Beleza? Se você entender isso, você já resolveu o problema de saber o que é meditar. Meditação é prestar atenção em algo. Se eu estou prestando atenção em algo, eu estou meditando. Prestar atenção em algo e me treinar para me distrair o mínimo possível. Beleza? Esse é o significado da palavra meditação. Ok? Caminhar de 5 a 15 mil passos por dia, meditação, e se manter ativo com atividades do dia a dia o máximo de vezes que você puder. Isso é o suficiente. Dredd, eu gosto de jogar vôlei, de dançar, de fazer artes marciais. Você pode fazer o que você quiser. Você precisa? Não precisa. Tá? Mas você pode fazer as outras coisas. Agora, essas atividades que eu falei complementam muito bem e ajudam na conexão com a nossa natureza humana. Vamos lá? Essa aqui é boa. Vai, gente. Você clica no negócio aqui e o negócio não vai. Foi? Foi. Dor no quadril, lado esquerdo, ao fazer borboleta ou cruzar a perna sentada em pé na banca. Vamos lá. Por que eu sinto dor no quadril quando eu faço borboleta com as pernas? Ou quando eu movimento a perna? A dor no quadril, gente, baseado no estilo de vida moderno, tá principalmente, presta atenção aqui, ó, por 2 motivos. Aliás, um motivo só, né? Eu passo muito tempo nessa posição aqui, ó, de flexão de quadril, tá? Ó, isso aqui é flexão do quadril. Meu quadril tá aqui, quando eu mexo a perna, eu dobro o quadril. Flexão de quadril é dobrar o quadril. Agora, repara, quando eu tô sentado, eu tô fazendo uma flexão de quadril, então esse músculo ele tá trabalhando para manter o meu corpo nessa posição. A maioria dos movimentos que eu faço, por exemplo, eu vou subir escada, eu vou caminhar, são movimentos de flexão do quadril. Então eu tenho um excesso de tensão nessa musculatura, em volta do quadril. Tem um agravante aqui ainda. Quem vai ouvir, eu estou sentado, né? Quando eu estou sentado, o meu quadril, os músculos do meu quadril estão dobrando ele, fazendo um L com o meu corpo. Então tem tensão nessa musculatura. A maioria das atividades do dia a dia geram tensão no quadril. Subir escada, caminhar, porque eu preciso, alguma coisa precisa levantar a minha perna para não raspar o pé no chão, que é os músculos do quadril. Beleza?
Um agravante disso é que quando eu estou sentado, eu tenho pouca ou nenhuma atividade do meu músculo do glúteo, que seria o antagonista dos músculos do quadril para gerar esse equilíbrio e distribuir o trabalho, né? Esses dois pontos geram uma sobrecarga das musculaturas do meu quadril, beleza? Então, um exercício simples que você pode fazer que vai começar a ajudar a melhorar é acumular por dia, se você é iniciante, acumular 15 minutos de cócoras por dia. O que eu quero dizer em acumular 15 minutos de cócoras por dia? Ao longo do dia, você vai ficando de cócoras e vai marcando o tempo. No final do dia tem que dar 15 minutos. Se você já é mais avançado no treinamento, acumule 30 minutos de cócoras por dia. Se você fizer isso em 30 dias, essa dor provavelmente vai sumir. Beleza? Certo? Porque a posição de cócoras, ela é uma posição que ajuda a alongar essa musculatura, a relaxar a lombar, e é uma das posições mais primitivas que a gente tem, tá? Então, eu quero que alguém faça o teste aí, o desafio de 30 dias, iniciante, acumulando 15 minutos por dia na cócoras, e se você já é avançado e tem um condicionamento físico bom, 30 minutos por dia. Vai melhorar muito. Beleza? Vamos lá. Eita, isso aqui é polêmica, hein? Diástase. Tá na moda, né? Ou tava, pelo menos, talvez tenha passado já. O que é diástase? É a separação do músculo da parede abdominal aqui, ó. O músculo fica um buraco aqui. Alguém já viu isso? Alguém tem diástase aí? Ou alguém já ouviu falar? Então, diástase é a separação do músculo. Vamos lá, gente. Primeiro que é o seguinte. Existe a ciência, ela nada é conclusivo, tá? Nada é conclusivo. Pesquisas científicas são muito sensíveis, né? Porque depende do instrumento de avaliação, depende do método, é muito sensível essas coisas. Porém, existem estudos que comprovam que algumas práticas modernas funcionam para o tratamento da diástase, que seria ajudar a fechar isso aqui, ou pelo menos não agravar. E alguns desses tratamentos têm o aspecto lá do hipopressivo, que são aqueles exercícios de respiração, de contração, de sugar o abdômen para dentro, essas coisas. Tem estudos que direcionam que essas práticas elas são eficientes para ajudar no tratamento da diástase, beleza? E tem algumas pessoas dessa linha, né, de hipopressivo, que são esses exercícios de respiração, que condenam exercícios tradicionais, dizem que eles são piores e pioram a diástase, como abdominais, o abdominal completo e tudo. Porém, existem estudos dizendo que o treinamento tradicional, fazer flexão de quadril, fazer flexão de coluna, são eficazes para o tratamento da diástase. Então, assim, o que é um consenso, né? Diástase geralmente dá em gestantes, pós-gestação. Geralmente em quem tem mais de um filho. E como que a gente minimiza a diástase? Sendo uma pessoa ativa a vida inteira, fazendo uma preparação prévia antes do parto, trabalhando para construir força e massa muscular. O tônus muscular é um quesito importante para diminuir a diástase. Agora, entenda o que eu vou dizer. Por exemplo, assim como o Pilates é para melhora da força do core e do equilíbrio, um tipo de treinamento que é super possível você fazer em outra modalidade, é possível melhorar a mobilidade, equilíbrio e força do core na musculação ou no treinamento funcional, assim como no Pilates. É que o Pilates é certeza que você vai fazer isso, é feito só para isso, e é uma atividade que foi construído um rótulo em volta, beleza? O mercado faz isso. Do mesmo jeito que esses hipopressivos funcionam assim também. Então, assim, a gente precisa expandir os nossos horizontes e entender o que é princípio, o que é imutável, que é você se manter ativa, treinando, desenvolver o condicionamento físico. Beleza? Isso, por consequência, vai ajudar. Agora, existem abordagens diferentes, que têm comprovação científica, e aí existe uma série de fatores, né?
o profissional que você vai escolher, o seu perfil de pessoa. Às vezes você é uma pessoa que fica lá respirando e ativando, não é a sua praia. Entende? Isso vai depender também. Próximo. Não reagir quando sinto que não gosto de alguma atitude. Isso aqui, ó. Grande parte dos nossos problemas vem pelo excesso de preocupação da opinião e julgamento dos outros. Veja bem, viver em sociedade é algo que fez a gente prosperar como ser humano. A humanidade, um dos motivos dela ter prosperado como espécie é o fato dela se organizar em grupos, beleza? E eu só consigo me organizar em grupos se eu minimamente cuido e sou cuidado pelas pessoas. E eu só cuido e sou cuidado das pessoas se eu minimamente me preocupo em estar bem com elas. Só que a gente transformou isso numa coisa que isso passa a ser mais importante do que a nossa própria vida, do que o nosso próprio bem-estar e as nossas próprias decisões. Então, grande parte dos problemas que as pessoas têm hoje é por falta de amor próprio e medo da opinião e julgamento dos outros. Essa combinação mortífera muito provavelmente é responsável por você não reagir quando você não gosta de alguma coisa. Porque você não gostou, aquilo te fez mal, só que o medo de se falar alguma coisa, de se indispor, de não ser aceito, de não ser amado, de ser rejeitado é tão grande que você prefere sofrer ali quietinho. O problema é que se alguém faz alguma coisa que você não gosta e não sabe, a chance de continuar fazendo é grande, né? Tem uma frase que é o seguinte: você é aquilo que você tolera. E assim, você não precisa dar um soco na cara de ninguém, você não precisa ser mal educado. Mas você precisa se posicionar. E esse é um processo como perder o medo de entrar no mar. Primeiro você molha um pé, depois você molha a canela, depois você molha o joelho. Então o que eu quero dizer? Comece dizendo pequenas coisas que te incomodam, que você sabe que são bobeira, que as pessoas não vão ligar tanto. E aí isso vai construindo a musculatura para você dizer isso nas coisas grandes. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia de algum projeto e essa ideia não está madura, eu não estou confiante ainda, e eu conto para minha esposa, às vezes eu falo para ela, se a sua opinião é contrária à minha, eu não quero saber ainda. Por quê, gente? Olha o nível de sabedoria e inteligência emocional que isso exige. Porque eu sei que eu ainda não estou seguro para ouvir uma opinião contrária e não ser influenciado por ela. Então eu prefiro não saber, prefiro não contar. Quando eu estiver maduro na minha ideia, a ponto de ouvir uma opinião contrária e não ser abalado por ela, julgar, avaliar, mas não ser abalado por ela, aí eu conto. E eu tenho maturidade suficiente para falar para minha esposa, se você tem uma opinião contrária, agora não é o momento de você me contar, não quero saber, tá bom? E fica tudo bem, a gente não briga, porque são dois adultos emocionalmente. Entende? Então, a falta de reação quando alguma coisa te incomoda é justamente porque você não sabe como se comportar. Porque ou você vai chutar o pau da barraca, ou você tem medo do que possa acontecer. Então existe um meio do caminho. Tô gostando das perguntas. Vocês estão gostando das respostas, gente? Tem mais 15 minutos de live aqui, tem pergunta pra caramba pra responder. Calma aí que vai dar certo. Vamos lá. Como podemos envelhecer... isso aí eu já respondi. Vamos pra próxima. Você quer mandar alguma pergunta pra eu responder? Manda aí. Tá. Tá. Questão da natureza, tá. Fica em segundo, tá. Em conjunto construir, tá. Já respondi, gente. Respondi aqui, voltou pro início. Vocês curtiram as respostas? Eu tenho mais 15 minutos aqui, que eu me propus a ficar 1 hora aqui trazendo assunto. Eu quero dar preferência para responder pergunta de quem está ao vivo. Eu tenho mais 2 perguntas que eu respondi, que eu recebi no WhatsApp. Porém,
Se quem está aqui na live quiser fazer uma pergunta para mim, qualquer pergunta, que eu vou responder você. Se você não tiver pergunta para fazer, eu vou responder a pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp, beleza? Então escreve aí se você tiver pergunta. Se não tiver, eu vou responder que eu recebi aqui. Beleza? Deixa eu achar aqui. Muito bom, tamo junto. Ó, quer fazer pergunta? Manda aqui nessa interrogação que tá aqui embaixo. Beleza? Peraí. Tô achando. Muito bem, vamos lá. Ó, pessoa com dor no joelho, achou uma inflamação, uma pequena lesão no menisco. Menisco era chamado antigamente como bolacha no joelho. É aquele disquinho que acomoda as duas peças ósseas, tá? E aí disse aqui, ó. Retornei ao ortopedista para que conferisse o resultado da ressonância e deu que tem uma lesão no menisco, nos dois joelhos, por desgaste pela idade. O esquerdo é o que está mais sensível e o direito está normal no dia a dia. Foi recomendado continuar os exercícios com adaptações, como tem sido feito. Um suplemento para fortalecer as articulações e infiltração uma vez por ano. O suplemento comecei a tomar na sexta e infiltração vou fazer mais para frente devido ao valor. Bem, como preciso caprichar no alongamento pela manhã e à noite. E é aí que, se possível, eu gostaria que me ajudasse com algum protocolo de alongamento que pudesse fazer antes dos treinos e antes de dormir. Vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Primeiro, gente, eu tenho um carinho, muito respeito pelos médicos, eu tenho muitos alunos médicos, só que para você prescrever algum tipo de treinamento, você precisa ter algum tipo de aprofundamento técnico em treinamento. Beleza? E eu vou te explicar o porquê que isso aqui pode ser um tiro no pé, né? Primeiro, tem uma inflamação e uma lesãozinha no menisco, beleza? A maioria das pessoas vai ter. É por causa da idade, Dredd? Não é por causa da idade. É por causa da doença de desajuste, incompatibilidade evolutiva. Ou seja, a gente vive uma forma que o nosso corpo não evoluiu para viver. Os nossos joelhos, eles geraram uma adaptação, ficaram mais grossos do que os nossos antepassados mais primitivos, para funcionar como um amortecedor, para que a gente corresse, pulasse, agachasse e não ficasse 8 horas por dia sentado em cima da bunda. Beleza? Então não tem a ver com a idade. Tem a ver com viver de uma forma que o nosso corpo não evoluiu para viver. Segundo ponto, infiltração. Eu não sou contra. Infiltração, você infiltra um ácido que melhora a lubrificação, entre outras coisas. Não sou contra, só que eu sou contra a cultura de tratar sintomas. Eu sei que viver com dor é um saco, tá, gente? Eu sei disso. Mas quando a gente trata o sintoma, a gente cria uma muleta. E eu posso falar isso com experiência de causa, porque eu tenho um pé chato. E tive muito problema. E uma das coisas que foi indicado para mim foi usar palmilha. Uma palmilha específica. Mas eu pensei assim, cacema, se eu esquecer a palmilha, então eu não posso viver? Não posso andar? Eu sou condicionado a ter uma palmilha? Isso está errado, não é possível. Deve ter alguma outra coisa que eu posso fazer. E tinha, né? Tanto é que eu fiz. Então, assim, isso não vai resolver. Isso pode ser um tratamento para aliviar a dor, tratar o sintoma, mas não é o tratamento da causa. E aqui tem um outro ponto. O médico, a impressão que eu tive é que o médico deu a entender que o exercício de mobilidade vai resolver o problema, porque percebe que ele falou no início da mensagem. Continua com os exercícios adaptados e fazer mobilidade 2 vezes por dia. Mas a gente precisa preparar o nosso corpo para conseguir fazer qualquer tipo de movimento e não evitar. Então, o que seria um raciocínio que eu acho mais interessante e positivo para reabilitação e recuperação? Fazer todo tipo de movimento que não cause dor nesse primeiro momento.
Segundo ponto, gente. O porquê que o nosso joelho é assim e por que o nosso glúteo é assim? Você tem ideia? Glúteo foi o músculo do corpo que mais cresceu na nossa evolução até a bipedia. Quando a gente ficou em pé, o glúteo foi o músculo que mais cresceu. Por quê? O glúteo é como se fosse o motor do nosso corpo para fazer a gente se deslocar. Só que o glúteo, principalmente o glúteo médio, que é uma porção do glúteo, é o principal estabilizador do joelho, quem deixa o joelho no lugar para fazer os movimentos. Então, se eu tenho alguma questão com o joelho, provavelmente essa correlação da estabilização do joelho e o glúteo não está fazendo um bom trabalho. E pode ser vários motivos, né? Mas o mais comum da vida moderna é passar o dia inteiro sentado em cima da bunda, sua bunda não sabe ativar, não tem a conexão neural de ativação muscular. Por quê? Porque esse músculo passa o dia inteiro inativo e não foi para isso que ele foi feito. Então, eu respeito a abordagem aqui, está longe de criticar, eu só estou mandando uma perspectiva e mostrando como entender a base da natureza humana é fundamental para a gente viver de acordo a ela, né? O que eu faria aqui é, faça todo tipo de movimento, inclusive agachamento, avanço, tudo que não doer. Por quê? A exposição gradual vai gerando essa resiliência, a capacidade de lidar com essas posições e viver a vida normal. Eu faria sim exercícios de mobilidade, mas ensinar o meu cérebro a ativar o glúteo de novo de forma eficiente é mais importante do que mobilidade. E fortalecer o meu glúteo com movimentos baseados em deslocamento. O que é deslocamento? Correr ou caminhar. Quais são os movimentos que se assemelham a isso? Movimentos unilateral, avanço, afundo, step up, essas coisas todas vão ajudar muito. Vocês entenderam o raciocínio? Pegou? Percebe como é confuso e como é muito fácil a gente ficar a vida inteira tratando o sintoma e não resolver um problema? Mas alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda na interrogação aí, senão eu vou ver se eu respondo aqui, ó. Vou responder essa última aqui, peraí, deixa eu achar. Aqui, ó. Estou ficando muito tempo no computador, acho que eu estou com tendinite no ombro. Sentindo o exercício para aquecimento e não consegui fazer sprawl, apoiar a mão. Tá. Quando fiz mais de 6 repetições do burpee, senti bem o ombro. Vamos lá. Por que dói o ombro fazendo burpee? Porque tem a flexão do braço aqui, ó. Tem a flexão do ombro. Porém, qual que é a relação de dor no ombro e passar muito tempo na frente do computador? Presta atenção nisso, tá, gente? Quando você está na frente do computador, você está digitando, geralmente a gente está com o antebraço apoiado assim, beleza? A nossa cintura escapular, que é essa região da escápula, esses ossos das costas, e o nosso ombro, eles não evoluíram evolutivamente para ter essa flexão do tronco e esse apoio do antebraço aqui. E isso faz com que a minha escápula perca a capacidade de trabalhar em harmonia. Por quê? Nós temos músculos muito primitivos que conectam a nossa cabeça com os músculos paravertebrais, que são esses músculos das costas. E esses músculos, eles são ligados aí por vários motivos. Alguns deles é porque rastejar apoiando as mãos e se pendurar era algo que eu precisava ser bom em fazer. Caminhar com as mãos apoiadas e me pendurar era algo que fazia parte do cotidiano dos nossos antepassados. E isso evoluiu essas musculaturas e a nossa escápula para ser do jeito que é. Tem um médico americano, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele escreveu um livro onde ele tratou vários pacientes com indicação cirúrgica através de ficar pendurado, só. Porque o pendurar e apoiar as mãos devolve a ação que a nossa escápula deveria fazer. Você quer um exemplo? Quais são as fases
de crescimento infantil. O que a criança primeiro faz? Primeiro ela tomba, depois ela rola, depois ela engatinha, depois ela fica de cócoras, depois ela levanta. Olha os movimentos primitivos aí, gente. Tomba de um lado para o outro, rola de barriga para baixo e volta, fortalece toda a musculatura do pescoço, da escápula, começa a engatinhar. Então percebe como isso faz parte da nossa evolução física. Só que aí a vida moderna inutiliza toda essa musculatura. E aí isso gera impacto na minha escápula. Grava o que eu vou te falar aqui. 90% dos problemas de ombro não são no ombro, são na escápula. É batata. Aluno meu começa a sentir dor no ombro, eu falo, quantas horas você passa na frente do computador? Trocentas, é isso. Aí eu peço para virar de costas, movimenta o braço, aí você vê uma escápula fazendo um movimento e a outra escápula fazendo outro completamente diferente. A questão está sempre na escápula. Então aqui, ó, viver uma vida que vai contra aquilo que o nosso corpo evoluiu para fazer, vai gerar problema, mesmo você fazendo 1 hora de academia por dia. Então a gente precisa minimamente devolver para os nossos corpos, na medida que dá, os tipos de movimento que ele evoluiu para fazer. Se você for embora daqui entendendo só uma coisa, o que a gente tem que fazer com o nosso corpo, com as nossas emoções? Criar um ambiente que simule aquilo que ele evoluiu para fazer. Se você fizer minimamente isso, você vai controlar melhor suas emoções, você vai ter um corpo mais eficiente, mais saudável, e você vai viver de acordo com a natureza humana. Que essa é a ideia aqui. Fechou? E aí, você curtiu? Me deixa saber o que você achou dessa live. Valeu, João, tamo junto. Valeu, Kelinha. Olha só, essa live vai ficar salva 24 horas. Eu passei aqui 1 hora respondendo as dúvidas de vocês. Vale a pena assistir desde o começo. Ela vai pro meu podcast chamado A Vida é um Treino. Você pode ouvir enquanto você faz as suas coisas. E também na quinta-feira vai pro meu canal no YouTube. Fechou? Tamo junto. Até segunda-feira que vem. A Vida é um Treino.